Alguém ficou com o cascol do Afonso Camões? Não só não compram jornais, como ficam com cascóis. É uma vergonha. Já apareceu, pronto. Daqui até o fim da tarde, ainda mais alguém vai levantar o braço e vai dizer que afinal comprou um jornal. Exato. Acho que pelo que já aconteceu aqui, por aquilo que já ouvimos de importante e de relevante, já valeu a pena ter metido na cabeça da Ana Luísa Rodrigues e da Sofia Branco fazer isto. Agradeço o convite à organização para moderar o debate que se vai seguir depois da nossa oradora convidada e depois das comunicações que vão ser apresentadas. E dou desde já os parabéns às pessoas que têm estado, a todos que têm estado envolvidas na organização deste 4º Congresso de Jornalistas Portugueses. Para não perdermos mais tempo, vou chamar a Sandra Marinho, que é a oradora convidada deste painel da segunda sessão. Este painel é um painel dedicado ao ensino, acesso à profissão e formação profissional. Obviamente que há muita coisa que já foi dita aqui durante a manhã que tem a ver com estas áreas, mas, como sabemos, não há propriamente compartimentos estanques e é natural que as conversas vão fluindo entre assuntos, mas é neste painel que devem ser dirigidas as questões que tiverem para as pessoas da mesa e também sobre as comunicações nestas áreas do ensino, do acesso à formação, do acesso à profissão e da formação profissional, sendo que antes de passar a palavra à Sandra Marinho, que é professora auxiliar da Universidade do Minho e autora de uma tese intitulada Jornalismo e Formação em Mudança, antes de passar a palavra à Sandra, gostava só de dar uma opinião que é estritamente pessoal e ainda, obviamente, quando estamos apenas no primeiro dia do Congresso, pode pecar por prematura, mas acho que desde já a coisa mais extraordinária que está a acontecer aqui é aquela redação ali embaixo, que foi montada com trabalho de professores, de universidades, de jornalistas séniores, com dezenas e dezenas de jovens jornalistas, e o que está a acontecer lá embaixo é extraordinário. Acho que só por isso, nem que não tivesse a acontecer nada aqui dentro desta sala, já teria valido a pena fazer este congresso. Vou passar então a palavra à Sandra Marinho. Obrigada. Então, boa tarde a todos, aos resistentes. Eu chamo-me Sandra Marinho, nunca fui jornalista, mas estive aqui há 19 anos e já nessa altura ouvi falar de formação, portanto fico muito contente por perceber que, passados 19 anos, o assunto continua na agenda. Relativamente à comunicação que eu vos trago hoje, eu vou procurar ser, se calhar, um pouquinho mais breve do que estava planeado, porque sei que também estamos um pouquinho atrasados. Eu elegi este tópico dos equívocos do debate. Porquê? Tenho a sensação, muitas vezes, que quando digo nós, são os professores de jornalismo e os jornalistas, quando começamos a falar sobre formação, caímos em algumas posições um pouco entrincheiradas e alguns argumentos que depois tornam difícil a conversa. A minha proposta vai ser, de alguma maneira, desentrincheirarmos um bocadinho de determinadas posições e sugerir alguns tópicos que eu penso que, na atualidade, é importante que se fale sobre eles. Só uma outra nota. O foco da minha comunicação vai ser a formação que é dada pelo ensino superior. Isto não implica, de alguma maneira, que eu tenha uma visão centrada no ensino superior. Obviamente que a formação dos jornalistas é muito mais vasta que o ensino superior. Simplesmente, eu não tinha de falar de tudo, e vamos ter aqui a diretora do Senjor, que certamente vai falar sobre a formação em serviço. Eu elegeria, e para ser rápida, como primeiro equívoco, esta ideia que nós temos de que os jornalistas e os professores de jornalismo não conversam. E, particularmente, sugeria que cortássemos da conversa, portanto, é um pedido, é uma sugestão, esta ideia de que os professores não conhecem nem querem conhecer a prática profissional, portanto, são umas pessoas que estão nos gabinetes e que não conhecem as redações, não falam com os jornalistas, nem têm vontade de o fazer. Não partilho dessa ideia. Também não partilho
da ideia que muitas vezes tem de que os jornalistas não se preocupam com a formação. Preocupam-se, fazem o seu trabalho, mas não pensam sobre ele. E eu estive aqui ontem e hoje e não ouvi senão reflexão sobre o trabalho e pensamento. Portanto, eu sugeria que retirássemos esta questão. Aliás, o facto de eu ter sido... Eu estou aqui, fui convidada, não me infiltrei, portanto, há conversa sobre isto, há interesse. Eu vou ser obrigada a falar outra vez da redação que temos lá em baixo. Se puderem, passem por lá e vejam. Só um comentário muito pessoal. Ontem, quando chegámos às 3 da tarde, aquela redação estava cheia e um colega, e eu posso usar a palavra colega na área em que trabalho, um colega que foi vosso camarada e que passou para a universidade, veio ter comigo e ele tinha os olhos a brilhar, assim meio esmarejados, e só me disse assim: opá, eu estou completamente emocionado porque eu há anos que não vi uma redação tão cheia de gente. Portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. Portanto, são meros exemplos de áreas em que professores de jornalismo e o ensino superior e os jornalistas já colaboram há muito tempo. Há jornalistas que transitaram para a academia, há jornalistas que dão como convidados aulas no ensino superior, temos os estágios curriculares, as visitas de estudo, os convites para ir a atividades organizadas pelos alunos. Os jornalistas são ouvidos, têm sido ouvidos em alguns casos, quando são feitas reestruturação de cursos, e são obrigatoriamente ouvidos no quadro da avaliação dos cursos, que é feita pela A3ES, e muito bem. E cada vez há mais investigação sobre as redações e sobre o jornalismo, mas eu ia mais longe. O que eu acho relevante não é que ela seja feita sobre as redações, tem sido feita com os jornalistas, e eu acho que isso é extremamente relevante. Já para não dizer que as pessoas conhecem-se. Nós tivemos um quadro traçado que mostra que há uma enorme percentagem de licenciados na área, nas redações. Portanto, nós estamos a falar, neste momento, de pessoas que dão aulas de jornalismo e que têm nas redações ex-colegas de curso, ex-alunos. Portanto, esta relação entre as pessoas, de facto, existe. O que é que eu sugeria? Que, eventualmente, conversássemos mais, que continuássemos este caminho. Por exemplo, isto são apenas tópicos que depois podemos discutir. Se calhar os professores também podem ir mais às redações e não é só para fazer investigação, não é só para publicar mais um paper ou fazer mais uma comunicação, ir lá conversar com as pessoas. Olha, posso aparecer aí na próxima semana, umas tardes, ver o que é que vocês estão a fazer, conversar convosco. O papel dos projetos académicos, posso estar a falar do JPN, do Comum, da Cabra, mas esta ideia de que esta lógica do Teaching Hospital, também importada para o jornalismo, de que este lugar em que os alunos trabalham e têm redações e publicam pode ser um ponto de encontro também com jornalistas, com pessoas convidadas, um editor convidado por dia, portanto é apenas uma ideia. Por outro lado, se calhar também poderia ser importante um olhar diferente, talvez, dir-me-ão vocês se ele existe ou não, porque não sei, é uma pergunta genuína, sobre os resultados de investigação que são produzidos anualmente sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Não sei se os jornalistas se chegam a interessar por isto. Isto é mesmo uma pergunta genuína. Também, se calhar, podíamos articular-nos mais na supervisão dos estágios, é verdade, os orientadores na universidade com os orientadores nas redações, e provavelmente ouvir mais os estudantes e os estagiários sobre estas questões da formação. Não estou com isto a querer dizer que eles não são ouvidos, mas se calhar ouvi-los mais de forma um pouquinho mais rotineira. Relativamente ao segundo equívoco que aqui traria, é uma ideia que me parece que ainda vai persistindo um pouco. A ideia de que ainda vivemos no tempo do milagre da multiplicação dos cursos e que os cursos são excessivamente teóricos. Na verdade, eu trouxe-vos aqui alguns dados que tenho recolhido. Atenção, o gráfico está mal feito neste sentido e eu queria fazer essa advertência. Eu trouxe-o apenas para ilustrar, porque a distância entre as barras não é proporcional à distância entre os intervalos de tempo. Portanto, isto dá uma ilusão de que a curva tem um declive muito maior de um lado do que do outro e não é bem assim. Mas o que ela representa é que, de facto, a quantidade de cursos tem diminuído. O critério que eu uso é considerar um curso que dá formação em jornalismo, aquele que no seu perfil profissional, no perfil de licenciado que está publicado, que é público, informação pública, diz que faz formação em jornalismo, portanto, que forma jornalistas. Neste momento temos 28 cursos nessas circunstâncias e nestes 28 estão incluídos os cursos do público, do privado, do politécnico e do universitário. Tudo isto é ensino superior. Se é possível continuar a ter a discussão se são a mais, se são a menos, claro, é possível, mas essa é outra discussão. A discussão que eu estou a trazer aqui é esta, na verdade, não aumentaram os cursos, têm ligeiramente, é certo, mas têm diminuído. Este talvez seja mais revelador, que tem que ver com a diminuição das vagas nestes cursos. Se vocês repararem bem,
é um declive, é um decréscimo superior àquele dos cursos. E naqueles 1.311 não estão os licenciados de jornalismo. É preciso ter em conta 2 fatores. O primeiro é que estamos a falar de vagas, não estamos a falar de inscrições. As vagas são públicas, as inscrições não são públicas em todos os casos. O que é que significa? Um curso pode abrir vagas e não as completar, portanto, o número será inferior àquilo. Há uma outra questão ainda a considerar, que é, em Portugal, nós temos, digamos, que o modelo típico é aquele modelo em que há uns 3 primeiros semestres ou um início de tronco comum entre diversas áreas. Quando falo em diversas áreas, estou a falar do jornalismo, do Publicidade e Relações Públicas ou até do audiovisual e multimédia, e que depois se separam em percursos. Só que no final não há propriamente especializações. Todos os alunos são licenciados em Ciências da Comunicação, independentemente do percurso que tenham criado. Portanto, naquele número que temos ali, também estão incluídos os alunos de Publicidade e Relações Públicas e do audiovisual e do multimédia. Portanto, o número de pessoas que saem todos os anos licenciadas é bastante inferior àquele número que temos ali, apesar de eu não vos poder trazer outro. Mais uma vez, podemos ter a discussão de será que, no contexto das dificuldades que eu tenho ouvido ontem e hoje, há capacidade das redações absorverem? Claro que não há, mas, como digo, isso é outra conversa que podemos ter, que vai entroncar até noutro tipo de assuntos, como qual é o papel do ensino superior. Portanto, não é a conversa que eu iria ter agora, mas apenas frisar esta questão de que não tem aumentado o número de licenciados. Se olharmos inclusivamente para os planos de estudos, o que é que se observou? Isto em relação àquela ideia de que os cursos são muito teóricos. Cresceu muito a componente prática e laboratorial nos últimos anos, cresceram os conteúdos tecnológicos, e aqui estou a falar de edição de som, edição de vídeo, tratamento de imagem. Cresceram os conteúdos de jornalismo e comunicação, e o que decresceu foi a componente de ciências sociais e humanas. Ora, sendo assim, eu penso que o debate que nós podíamos ter seria muito rico se nos centrássemos naquilo que pode ou deve ser ensinado e aprendido. E isto são perguntas que eu tenho para vos fazer, porque sem essa resposta nós também não podemos, de certa maneira, adequar dentro do que é possível o ensino. Relativamente à componente das ciências sociais e humanas, vocês sentiram essa falta nas pessoas que chegaram nos últimos anos às redações? Acham que seria importante, do nosso ponto de vista, daquilo que nós podemos fazer, reforçar de alguma maneira essa componente, mesmo que não implique novas unidades curriculares? Face àquilo que são as novas realidades e os novos conteúdos, o que é que acham que nós devemos reforçar ou podemos reforçar? A recolha e tratamento de dados, as questões da visualização, as redes sociais, e não falo só das métricas, compreendê-las, perceber como é que elas funcionam nas potencialidades e nas limitações. Será importante insistir mais nos mecanismos de verificação? Eu tenho estado a ouvir tanto a falar desta questão, e eventualmente reforçar a ética. E uma última questão, para a qual eu aqui neste caso dou a resposta, e eu trago aqui porque ela é controversa, mas começa a fazer caminho, que é a ideia de que não faz muito sentido hoje continuar a formar pessoas que são só jornalistas, mas sim profissionais de comunicação. E eu explico porque é que essa ideia em mim não ressoa, não a defendo. Isto vem daquela ideia de que, quando nós olhamos para o panorama mediático, encontramos, há quem lhe chame hibridismo de linguagens, podemos chamar-lhe diluição de fronteiras ou contaminação de conteúdos, e que, se isto existe realmente, então, se calhar, faz sentido nós formarmos pessoas da área da comunicação. Pode ser que um dia venha a mudar de ideias, não digo, neste momento não concordo com isso, porque acho que há determinadas práticas que nós observamos que devemos interrogá-las e perceber, não é, se elas estão bem, se elas estão mal, e legitimar uma determinada prática pelo ensino não parece que seja por aí. Isso também, no fundo, seria reduzir aquilo que é o ensino de jornalismo ao ensino de competências técnicas, dizer assim, se há ali um conjunto de pessoas que para fazerem o trabalho delas têm que ter as mesmas competências, e ensinar jornalismo não é isso, nem exercer jornalismo. Portanto, há todo um lado de ideologia profissional da prática profissional que não se reduz a competências técnicas. Portanto, relativamente a isto, penso isto. E em terceiro lugar, é muito polémico, costuma ser muito polémico, a questão do acesso à profissão. Eu acho que para nós conversarmos sobre isto, temos que, ou seria bom se conseguíssemos abandonar 2 ideias. Por um lado, quem possa dizer que defender a formação obrigatória ou acesso reservado é deslegitimar os outros percursos de quem não os fez. Eu sempre que se fala nisto, sempre que vejo alguém a defender a exigência de formação específica para o exercício da profissão, sinto que de repente passa uma frente fria de desconforto. E eu não me parece que seja essa necessariamente a intenção das pessoas, que seja Sandra, dizer isto. Bem, desculpa pelo desconforto, mais 5 minutos.
Obrigada. E era importante que nós não nos cristalizássemos nesta posição. Obviamente que nunca se poderá desvalorizar quem fez a carreira sem nenhuma licenciatura. E isto não tem que ser no abstrato, basta olhar para aquilo que foi a carreira das pessoas. Se calhar o que estas pessoas estão a dizer é que também houve alterações, as coisas também mudaram e as condições são diferentes, eu já vou falar nisso. Por outro lado, esta ideia de que quem defende uma profissão aberta, falo porque desvaloriza a formação. Eu também não acredito que seja esse o argumento de base de quem defende que se mantenha uma profissão aberta. Não se trata de desvalorizar a formação, até porque isso nem era possível. Se nós olharmos hoje para as redações estão cheias de pessoas licenciadas e licenciadas na área, portanto, não me parece que esteja propriamente a desvalorizar a formação. O que é que eu propunha? Que nós deslocássemos este debate do acesso à profissão para dois argumentos que eu pessoalmente reconheço como válidos em ambas as posições. Vamos deslocar a conversa, em vez de falarmos de profissão aberta, que é uma coisa muito larga, muito grande, vamos falar antes de diversidade. E eu aqui percebo bem um argumento de me dizerem assim, se os jornalistas vão contar histórias sobre a vida das pessoas, histórias tão diferentes, vidas tão diferentes, coisas tão diferentes, é importante que dentro de uma redação haja diversidade, haja pessoas de lados diferentes, com conhecimentos diferentes, com vidas diferentes, vivências e ideias. Isso só pode enriquecer e é quase condição essencial para o trabalho que tenho de fazer. Mais ainda quando eu sou obrigada a admitir que se nós olharmos para a formação que existe, a formação não fornece esse tipo de diversidade. Eu, quando estou a falar de formação, estou a falar de formação em jornalismo e comunicação. Ou seja, os cursos são um pouquinho semelhantes entre si, digamos, a matriz. E desse ponto de vista, acho que este argumento ganha alguma força. Por outro lado, também me identifico com o argumento de quem defende a formação obrigatória, que diz que, e que eu acho que é verdade, eu hoje fartei-me a ouvir falar disto, o tempo. Não há tempo para isto, nós não temos tempo para isto, não temos tempo para aquilo. Ontem a Flor falou nisso no caso da jornalista a Cristina, que lhe pediu que houvesse um painel específico sobre isso. E a pergunta que se fazem as pessoas é esta: se não há tempo para nada, honestamente, neste momento de uma redação, há tempo para formar alguém de raiz? Porque essa possibilidade existe, de formar alguém de raiz. E este é um argumento que eu também reconheço um pouco como válido por parte de quem defende. Mas neste momento nem me coloco numa situação ou noutra, mas perguntaria apenas se será possível nós começarmos a conversar isto nestes termos, no caminho para uma solução que não terá de ser até necessariamente a de que seja necessariamente cursos de jornalismo e comunicação, mas alguma formação. Apenas para terminar, voltava a agradecer o convite que me fizeram e só uma pequena nota. Eu ontem estava a ler uma peça que foi do Público, em que o Joaquim é citado, o Joaquim Fidalgo está ali sentado, porque terá dito a alguém que vinha cá falar sobre ética, que lhe disseram assim: então o Titanic está a afundar e tu a tocar o violino. Eu olhei para aquilo, rimo e pensei, olha que duas parelhas de violinos, ainda bem que a música é toda na sexta à tarde, porque eu honestamente percebo que aquilo que eu vim aqui conversar poderá não ser entendido como uma prioridade para os jornalistas que aqui estão, que não é que para mim tivesse sido novidade, porque já sabia disso, mas tendo em conta aquilo que eu vi ontem e hoje, eu compreendo genuinamente, não estou a ser condescendente em relação a isto, eu compreendo genuinamente que este assunto não seja uma prioridade. Agora, continuando na metáfora do Titanic, o que eu acho é que o Titanic afunda, mas há de haver botes. Depois de estarem nos botes, provavelmente a questão da formação não há de ser de desprezar. Portanto, aquilo que eu gostava, se fosse possível, era que naquela folhinha A4 que se falava ontem, houvesse um ponto, só um ponto, alguma coisa sobre a formação sobre a qual pudéssemos continuar a conversar. Só também, finalmente, uma outra breve nota, que é esta. Eu percebo, eu não vou cair na hipocrisia de dizer que estamos todos no mesmo barco, que eu percebo a situação de quem está neste momento nesse Titanic, porque isso não é verdade, seria até hipocrisia. A única coisa que eu posso dizer é que, tendo nós possibilidade de conversar, quando eu digo nós, a academia e os profissionais, é bom que o façamos, porque do lado daqui, sendo certo que não estamos no mesmo barco, há vontade de participar na operação de salvamento. Não é com condescendência, não é com sobranceria,
é ajudar naquilo que seja possível, sermos porta-vozes, continuarmos a estudar estas questões, continuarmos a divulgá-las. Portanto, essa vontade existe do lado aqui. Por um motivo, eu vim aqui cheia de perguntas e com poucas certezas, mas há uma certeza que eu tenho. Cada dia que passa em que nós não encontramos maneira de conversar uns com os outros sobre as questões da formação ou sobre outras, isso para mim, na minha perspectiva, é um dia ganho, porque quem tem interesse em que o jornalismo não se afirme. Essa certeza eu tenho a de certeza absoluta. Muito obrigada. É isto. Obrigado, Sandra. Muito bem, nós daqui a pouco vamos ter aqui o debate e para debater estas questões do ensino e da formação profissional vamos ter aqui o Manuel Pinto, que é professor catedrático da Universidade do Minho, é antigo jornalista do Jornal Notícias, a Diolinda Almeida, diretora do Senjor, ex-jornalista da Lusa e ex-diretora da Lusa também. Vamos ter também o Fábio Monteiro, que é um jovem jornalista, colaborador do Expresso, e portanto temos certamente visões diferentes para nos falar destas questões do acesso à profissão, do início da profissão, do início de vida na profissão e das questões mais relacionadas com a formação profissional. Antes disso, vamos ter as comunicações, também relacionadas com esta área, 3 comunicações, ou melhor, 3, mas são 4, porque há uma que é 2 pessoas em conjunto, portanto, o Pedro Coelho, o Mário de Carvalho em conjunto com o Wilton Fonseca, e peço-vos que estejam já próximos do palco, e desde já chamo ao palco a primeira comunicação, que é do Alfredo Maia. Peço desculpa. Primeira falha do moderador. Antes disso, o Carlos Camponês, que é da Comissão Científica Consultiva do Congresso, vai fazer, à imagem do que o António Granado fez de manhã, vai fazer um pouco a síntese daquilo que temos ao nível das comunicações. E peço desculpa desde já pelo erro. Não tem problema. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar em particular todos os membros da organização deste Congresso. Sobre o tema do ensino e do acesso à profissão e formação profissional, estamos a falar da formação profissional dos jornalistas. As comunicações desta sessão parecem cruzar-se numa questão que atravessa todas elas. E essa questão parece ser o que define o jornalismo, o que é ser jornalista. Percebe-se, diríamos nós, a razão desta preocupação transversal. Com efeito, não é possível pensar a formação profissional sem ter por detrás uma ideia sobre o que é o jornalismo e, nomeadamente, o que gostaríamos que fosse o jornalismo. Especificamente, sobre o acesso à profissão e à formação profissional, as comunicações dos camaradas Pedro Coelho e Alfredo Maia vão em sentidos diferentes, eu diria mesmo opostos. Pedro Coelho defende que o acesso à profissão deve pressupor uma formação superior específica. E Alfredo Maia, defendendo embora que o jornalismo deve ser o mais qualificado possível, considera que ele não tem de se formar apenas nos cursos específicos da área, nem tampouco fechar-se aos que não tiveram a oportunidade ou as condições para concluir os seus estudos. O que me parece ser de salientar nestas duas comunicações é o facto de ambas fazerem um diagnóstico idêntico dos problemas da profissão e dos riscos que impendem sobre o jornalismo. Sucintamente, a quebra das fronteiras entre o jornalismo e a comunicação, a mistura de opiniões e de comentários, o aproveitamento do discurso do jornalismo para veicular interesses alheios, o aproveitamento da deriva das novas tecnologias na indústria da informação, com objetivos diferentes do que aqueles que as novas tecnologias deveriam permitir. De uma forma geral, o turbojornalismo que privilegia
grosso modo, as capacidades meramente operativas em detrimento de uma comunicação com filtros e um jornalismo reflexivo e crítico que ambos defendem. A forma de ultrapassar estes problemas passa para Pedro Coelho pelo reforço da formação profissional e por uma parceria estratégica entre a universidade e o jornalismo. O objetivo desta parceria é, no fundo, a reconstrução do jornalismo e a reconstrução do jornalismo na sua base, isto é, a partir da formação de novos profissionais. Alfredo Maia, por seu lado, considera que o estado de coisas que acabamos de descrever atrás tem também a ver com a formação de jornalismo. E é a formação de jornalismo promovida pelo que domina pela indústria da formação. E esta indústria da formação é responsável, segundo os seus dados, por a formação de cerca de 720 novos licenciados por ano. Carlos, temos que acelerar. Este processo tem implicações, nomeadamente nas questões relacionadas com o acesso à profissão, os estágios curriculares, que, segundo Alfredo Maia, está a decorrer neste momento fora dos quadros legais que se impõem. Para resolver este problema, Alfredo Maia aponta basicamente três soluções. O reforço dos conselhos de redação para definir os perfis profissionais dentro dos próprios média, o reforço do papel dos delegados sindicais e o reforço também da vigilância dos sindicatos jornalistas no sentido de fazer respeitar o cumprimento dos estágios. Existem também duas outras comunicações, e não três, portanto, o total tem uma síntese de 4 comunicações que foram feitas. Uma comunicação que é feita também pelo José Duarte, com o título Sobre o papel do jazz, e esta comunicação coincide com a questão da formação no seguinte ponto. Na medida em que José Duarte diz que um jornalista não deve ser um especialista cego, mudo e surdo em relação às outras áreas essenciais que não a sua. Um especialista, diz-nos, é aquele que cada vez mais sabe cada vez mais de cada vez menos. No domínio da informação cultural, em particular da informação musical, José Duarte denuncia as formas de tratamento informativo na rádio, na televisão e na imprensa, que globalmente seguem os modelos da indústria cultural, e este modelo alimenta em grande parte o público com as escolhas e políticas do mercado, mas esquece não só outras artes, como também outros modelos estéticos alternativos. A importância de não esquecermos é também trazida aqui por Wilton Fonseca e Mário Carvalho, no seu trabalho, na sua comunicação sobre a urgência de escrever a história do jornalismo da agência em Portugal. Um trabalho que, aliás, eles já começaram a realizar. Para concluir, a questão da história, a questão do papel do jornalista na informação cultural, o papel da formação do jornalista, no perfil do jornalista, são 3 questões que se encontram nesta questão fundamental que nos traz aqui também para discutir, que é o que define o jornalista, o que é hoje o jornalismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Camponês. Vou ter de fazer publicidade a uma marca de automóveis, mas está na mesa das acreditações, está perdida uma chave de carro Peugeot. Não tinha outra forma de dizer isso, peço desculpa. E agora chamava então o Alfredo Maia, autor da primeira comunicação. Alfredo, 5 minutos, por favor. Vamos tentar todos... Estás bom? Boa tarde. Eu, no Ricardo Alexandre, cumprimento naturalmente a organização do Congresso, a quem saúdo. Cumprimento a todos, queridos camaradas, e propunha que começássemos pelo princípio, com a pergunta: quem é que detém o poder para decidir quem entra, quem sai e quem permanece nesta profissão? São as empresas. São as empresas quem decide tudo isto.
e também quem determina os perfis dos profissionais a recrutar. Exigências em voga visam a utilização de todas as virtualidades das tecnologias da informação num regime de jornalismo de canivete suíço. A verdade estatística é que nunca como antes os jornalistas foram tão qualificados. Segundo os dados preliminares do último perfil dos jornalistas elaborado pelo ISCTE, aliás apresentado aqui, 79,6% dos inquiridos apresentam como habilitações literárias pelo menos a frequência do ensino superior. Parece uma boa notícia. Os profissionais estarão hoje mais apetrechados, com competências técnicas e científicas, a servir melhor os interesses do público e a valorizar o jornalismo ao serviço dos cidadãos. Mas a deriva tecnológica na indústria da informação e o modelo de turbojornalismo, vídeos virais sem conteúdo útil e relevante, textos instantâneos, diretos estéreis, futilidades quanto baste, tendem a privilegiar as capacidades meramente operativas e a negligenciar as competências de reflexão e a cercear mesmo o juízo crítico. Seria útil refletir sobre o perfil do jovem profissional prontinho a ser usado e pretendido pelas empresas e que modelo é que nós estamos dispostos a defender. Nesse sentido, é importante recordar o papel dos conselhos de redação na discussão das opções de recrutamento e no parecer sobre a admissão dos jornalistas, que é da sua competência. Pretende-se, entretanto, colocar em discussão o princípio do acesso aberto à profissão, historicamente tão caro ao nosso sindicato. A própria organização do Congresso coloca a questão nestes termos. O acesso à profissão deve ser condicionado à formação específica na área? Não, não deve. A vantagem essencial do acesso aberto reside na enorme diversidade de formações e na enorme variedade de proveniências e de mundividências dos jornalistas. A história, línguas e literaturas, filosofia, direito, sociologia, engenharias, medicina, economia, geografia, enfim, jornalismo, mas também por outros percursos e experiências, não necessariamente com diploma académico. É essa diversidade que enriquece as redações com um vasto leque de saberes e de competências, tornando-as aptas a responder às necessidades da emergência noticiosa, tematicamente tão atomizada que exige uma capacitação quase enciclopédica. É importante recordar a velha e prudente posição do nosso sindicato, segundo a qual os jornalistas devem ser o mais qualificados possível, seja qual for a área, e preparar-se para o cada vez mais exigente exercício da profissão, sem fechar a porta aos que não tiveram oportunidade nem condições para concluir os seus estudos. Nas últimas décadas, especialmente com a abertura da atividade do ensino superior à iniciativa privada e com o alargamento da oferta formativa do sistema politécnico, aliás com maior expressão no território, a disponibilidade de diplomados em jornalismo e ciências da comunicação tornou-se superabundante. Analisando-se o índice de cursos da Direção-Geral do Ensino Superior para efeito de acesso ao ano letivo em curso, verifica-se que em 25 instituições do sistema universitário e politécnico, o número de vagas nesta área era superior aos 1.200, admitindo a hipótese de o volume de diplomados corresponder a uma taxa de conclusão de cursos da ordem dos 60%, poderíamos estar a falar de uns 720 diplomados por ano. Tendo em conta a idade média dos jornalistas de 39,9 anos e considerando a tendência de redução dos quadros, com a consequente escassez do mercado de trabalho, não é possível absorver um fluxo de recrutamento correspondente ao volume anual de licenciados, quanto mais acomodar o estoque que permanece sem emprego. No entanto, e tenho que sublinhá-lo, as contingências do mercado de trabalho não podem pôr em causa a liberdade de aprender e de ensinar, nem o direito de cada um escolher a formação superior que satisfaça as suas necessidades intelectuais e o torne um cidadão mais competente e feliz. Alfredo, mas não se espere que seja a indústria da informação a salvar a indústria
da formação. Alfredo, temos de acelerar. Já esgotaste os 6 minutos. Então eu vou concluir muito rapidamente. É neste quadro que devemos discutir o problema do estágio curricular, que não pode confundir-se com o estágio legalmente exigível para a obtenção de título profissional de jornalista e início de profissão, previsto no Estatuto, no regime jurídico da Comissão da Carteira Profissional e nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O primeiro, o estágio curricular, que nem sempre é obrigatório, carece de regulamentação e caracteriza-se por um quadro de excessiva informalidade, mesmo quando as instituições de ensino celebram protocolos com as empresas, entregando os estudantes à mais completa exploração de trabalho gratuito e ilegal, em vez de proporcionar-lhes um adequado período de observação da realidade prática das redações. O segundo período correspondesse, sim, a uma fase já inicial da profissão, no quadro de uma relação efetiva de trabalho, com direito a horário, salário base, direito a férias, descanso, etc., etc. Finalmente, e de forma mais telegráfica, ultimamente muitas empresas estão a recorrer a uma outra forma de precariedade institucionalizada, que são os contratos em estágio profissional. Figura esta que suscita pelo menos sérias reservas quanto à sua legalidade. Desde logo, porque a própria portaria que regulamenta estes estágios estabelece o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho por um período de 12 meses, mas esclarece de forma muito clara que não pode consistir na ocupação de postos de trabalho, embora a prática nos demonstre que os jovens nestas condições produzem efetivamente trabalho destinado à publicação e substituem, de facto, jornalistas profissionais, isto é, postos de trabalho. Creio que estes caminhos e estas derivas devem ser claramente alterados. Para isto serve este Congresso e, portanto, creio que temos aqui caminho para refletir. Viva o 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses. Obrigado, Alfredo. Chamava de imediato ao palco o Mário de Carvalho e o Wilton Fonseca para a próxima comunicação. Boa tarde a todos. A nossa comunicação pode, em princípio, parecer um bocado deslocada do tema dessa sessão. Nós falamos nessa comunicação, depois vocês poderão ler na íntegra, falamos sobre o ensino, mas um aspecto muito particular do ensino, o ensino da história da comunicação social nos nossos cursos de jornalismo. Essa comunicação é muito mais um desafio à academia e eu agradeço imenso a comunicação da professora Sandra Marinho, porque levantou vários aspectos que nós gostaríamos de ver abordado. Ora, este congresso está a ser, a nosso ver, um momento crucial para os jornalistas fazerem uma reflexão sobre o presente e o passado da profissão. Se tal exercício de reflexão não for feito, o jornalismo corre o risco de praticamente deixar de existir entre nós, mergulhado que se encontra num oceano de interrogações, desorientações e ameaças. Sentimos que vivemos num mundo que não é coerente, que já foi e que foi, ironicamente, fragmentado pela globalização. Vivemos numa época em que as ideologias deixaram de existir. Durante séculos, as ideologias possibilitaram uma leitura do passado e traçaram linhas de atuação para o futuro. Isto perdeu-se. Daí que achemos que a reconstrução do passado, a reconstrução da memória, seja um exercício fundamental para dotar o jornalismo de um sentido de futuro. Por que razão, e no nosso caso especificamente as agências noticiosas, não é? Por que razão as agências noticiosas
não são tão estudadas como a imprensa, e muito menos ainda do que a rádio e do que a televisão. A resposta, a nosso ver, passa pela dificuldade da recolha de um corpus de investigação nesta área. O jornalismo de agência não é tema dos currículos dos cursos de comunicação social, nem é objeto frequente das pesquisas de pós-graduação ou de doutoramento, apesar das suas inúmeras especificações técnicas. Dado que a academia é, em Portugal, o único fórum que produz investigação, sindicato, instituições profissionais, fundações, órgãos governamentais de regulação do setor pouco produzem neste campo, verifica-se assim um enorme vazio que só poderá ser ultrapassado se houver um empenho sério nesse sentido. Verifica-se assim um grande desconhecimento dos acadêmicos portugueses quanto à maneira como se desenvolve o trabalho das agências noticiosas. Isso não seria tão grave se não refletisse, em consequência, graves falhas na percepção da maneira como é produzida a informação nos principais meios de comunicação social. Portanto, aos olhos de muitos investigadores, de boa parte dos investigadores, a informação impressa, a informação que vem nos jornais, tem como fonte o próprio jornalista, que escreve e assina as notícias. Trata-se, evidentemente, de uma falsa percepção, que coloca o investigador ao mesmo nível da generalidade do público consumidor da informação. Poderíamos aqui dar muitos exemplos que temos estudado e que estão em 2 livros que estão à venda, podem comprar. Chamam-se Jornalismo de Agência. O primeiro volume é sobre a história da ANOP e da ANP, e o segundo volume é sobre a história da Lusitânia e da ANI, que foram as 2 primeiras agências noticiosas portuguesas. E o que é um dos casos mais paradigmáticos é a cobertura que os órgãos de comunicação social portugueses fizeram da guerra colonial, no momento em que ela eclodiu, em 1961, em que órgãos da oposição, como a República, ou órgãos da situação, como o Diário da Manhã, fizeram praticamente a mesma cobertura da guerra. Isto porque tinham como base a informação que era produzida pelas 2 agências noticiosas da altura, a ANOP e a ANI e a Lusitânia. Resultado, trata-se de uma cobertura muito semelhante, e que nós achamos que hoje em dia a academia tende a olhar para esses órgãos de comunicação social à procura da diferenciação da cobertura jornalística que foi feita em relação ao assunto. Há um livro recente que reproduz umas declarações magníficas do Joaquim Letria. Ele diz que a guerra colonial ainda não foi coberta pelo jornalismo português. Isso tem que ser coberto. Há um dia qualquer que o jornalismo português tem que acordar para estudar o seu próprio passado. Wilton, temos de terminar. Sim, vamos terminar. Portanto, só para vos dizer que a evolução que a nossa profissão tem sofrido nos últimos 30 anos tem sido vertiginosa. Há 30 anos, quando nós trabalhávamos nas agências, nós não contávamos com um fim tão rápido do telex, nós não contávamos com os telefones portáteis ou com os computadores, não sabíamos o que viria a ser a revolução digital e que, com isso tudo, nós perdemos o controle do cumprimento das regras deontológicas e chegamos ao ponto em que as pessoas estão perante
uma profissão estão completamente desorientadas em relação ao futuro dela. Achamos que para compreendermos bem os caminhos a tomar daqui em diante, esse congresso é um passo fundamental nesse sentido, nós temos que voltar um bocadinho os olhos para a maneira como fazíamos a comunicação social há 20, a 30 anos atrás, ou até mais, e tentarmos compreender o que é que foi feito de errado, o que é que está a ser feito de errado e o que pode ser feito no futuro. Muito obrigado. Chamava ao palco o Pedro Coelho para mais uma comunicação, a última comunicação antes de passarmos ao debate. Força, Pedro. Olá, boa tarde. Vou tentar cumprir os 5 minutos, até porque também faço parte da organização e sei o que significa o tempo. Vou começar a minha comunicação, vocês já sabem o lido, o Carlos Camponês há pouco revelou, ainda assim vou começar pelo princípio, é bom. Quero dizer-vos que uma boa parte dos melhores jornalistas que conheço não têm qualquer formação académica, ou se têm a formação académica, ela não é na área do jornalismo de comunicação. Aqui a questão é que esses jornalistas muito bons que eu conheço, de alguns sou muito amigo e com uma delas até sou casado, esses extraordinários jornalistas que eu conheço formaram-se por outras vias, numa outra altura, quando o jornalismo não era aquilo que é hoje. O jornalismo hoje mudou e o Mário Zambojal, numa peça que nós passámos ontem, dizia: o mundo mudou, o jornalismo mudou. E essa frase, para mim, é a grande frase, certamente, deste Congresso, porque nós hoje, e na sessão da manhã, também no painel dos diretores, embora num conceito completamente diferente, mas no painel da manhã, sobretudo, percebemos que o jornalismo, de facto, tinha mudado e soubemos como é que mudou. Eu não vou detalhar esse aspecto, não o devo fazer agora porque ainda vai ser falado ao longo deste Congresso, mas há uma ideia que me persegue e que eu gostaria de deixar aqui para demonstrarmos o quanto o jornalismo mudou, mercê da associação entre a internet e o jornalismo. Mudou neste ponto. A internet é capaz do melhor e do pior. É capaz de eleger o Barack Obama nos Estados Unidos da América e é capaz de eleger Donald Trump. Eu acho que esta associação do jornalismo à internet, vista por este prisma, nos demonstra exatamente o que é que mudou o jornalismo. O que é que está claramente em causa hoje? Estão em causa os valores do jornalismo. Eu recuo mais de 100 anos, vou a 1901 e ao manifesto do Joseph Pulitzer, quando ele o publicou em defesa de uma formação académica em jornalismo. Ele foi a primeira pessoa no mundo inteiro a falar da necessidade dos jornalistas irem para a universidade. E estávamos em 1901, Joseph Pulitzer tinha sido jornalista e já era empresário de mídia. E o que é curioso nesta história toda é que foi interessante percebermos como o Joseph Pulitzer, empresário, lutava com o Joseph Pulitzer, jornalista, e a forma como o jornalista conseguiu vencer o empresário a partir do momento em que, não ainda já em vida do Pulitzer, foi mais tarde até numa outra universidade, que o manifesto dele se converteu num programa de estudos e hoje existe na melhor escola de jornalismo do mundo, que é a Columbia Journalism School, nos Estados Unidos da América. O Pulitzer jornalista conseguiu derrotar o Pulitzer empresário de uma forma muito simples. Conseguiu provar-lhe ao Pulitzer empresário, que era na altura um empresário de jornalismo, quando o jornalismo ainda estava a dar os primeiros passos, e, curiosamente, houve uma associação ao jornalismo que o transformou, que foi a Associação do Jornalismo à Publicidade. Nós hoje temos uma associação ao jornalismo que também o transformou, que é a Associação da Internet ao Jornalismo. Estamos a viver dois momentos com 100 e qualquer coisa anos de diferença, que são profundamente iguais. E é curioso que o Pulitzer percebe que é preciso chegarmos à academia para reconstruirmos o jornalismo, apesar de ele ser um empresário que queria ganhar dinheiro com o jornalismo, mas também é curioso que 95 anos depois, um grande autor norte-americano que eu gosto de citar, chamado Stephen Rees, ele dizia-nos que quando o jornalismo entra em colapso, e ele escreve isto nos anos 90, quando o jornalismo já começa a entrar em colapso, quando o jornalismo entra em colapso, o lugar da recuperação do respeito é a academia. Nós hoje, camaradas, estamos nessa fase. Estamos num momento em que é preciso preservarmos o jornalismo. E, respondendo diretamente a uma pergunta que a Sandra colocava, eu dou-lhe a minha resposta: não temos tempo, Sandra, para nas redações nos preocuparmos com a formação dos jornalistas. Há uma entidade em quem as empresas de comunicação social
têm delegado essa tarefa. Ora, se delegam essa tarefa nas universidades porque se abstiveram de a cumprir no local de trabalho, se a delegam nas universidades, então o que é que nós temos de fazer? Temos de nos voltar para as universidades, temos de pensar que elas podem ser a entidade certa para participar diretamente na formação dos jornalistas, mas mais, temos também de reconstruir o ensino. Eu, quando digo que sou um defensor acérrimo do acesso fechado, é uma palavra difícil, mas vou usá-la, à profissão ou apenas destinado aos formados ou licenciados e mestres em jornalismo / comunicação, digo isso não fechando a profissão, pelo contrário, porque a comunicação é a área mais aberta da área das ciências sociais e eu acho que o jornalismo deve assentar âncora na comunicação. Não há âncora mais aberta do que a comunicação para nos trazer o mundo inteiro, através da história, da filosofia, tudo aquilo que o Pulitzer defendia no seu extraordinário currículo de 1901. Essa é a essência do jornalismo, a diversidade. E ela deve ser ensinada numa escola vocacionada para o efeito, com um pormenor extraordinariamente relevante. É a universidade, distanciada do objeto, que pode valorizar ou pode trazer ao jornalismo de volta os valores que o informam. São esses que estão hoje postos em causa. É a democracia que está posta em causa. Nós sabemos isso porque todos nós conhecemos, infelizmente, o estado atual do jornalismo. Portanto, camaradas, e para terminar a minha curta intervenção, peço-vos que, se tiverem interesse neste assunto, leiam a comunicação, há mais pormenores nessa comunicação, mas para terminar, aquilo que vos queria dizer é isto. Sim, eu defendo o acesso fechado a jornalistas licenciados em jornalismo / comunicação, porque é um pouco como, citando agora Doris Graeber, uma socióloga norte-americana, quando ela diz que é uma pessoa que conhece apenas o elefante, o cego conhece apenas o elefante pelas partes, nunca conhece o todo, e o jornalista é, por definição, um generalista, e o generalista tem que trabalhar muito para concretizar a sua ação profissional, mas é um generalista, tem que ter um conhecimento muito aberto. Quando nós dizemos a um médico que pode ser jornalista sem conhecer os valores do jornalismo, ou a um gestor que pode ser jornalista sem conhecer os valores do jornalismo, se ninguém os ensina na redação, se ninguém os trabalha na redação, em que estado é que nós queremos colocar verdadeiramente o jornalismo? Há uma forma muito clara, na minha ótica, de defendermos este acesso fechado, estabelecendo uma parceria estratégica, o Carlos Camponês falou há pouco dela, uma parceria estratégica entre o mundo profissional e o mundo académico. São dois mundos que ainda vivem um pouco separados, falo-vos apenas de um dado, a abstração teórica de professores que ainda hoje são meramente teóricos e não conseguem descer ao concreto, e uma abstração prática, sim, é verdade, há muitos professores que são jornalistas, que são convidados para irem fazer uma perninha às faculdades e limitam-se a reproduzir na sala de aula uma antecâmara da redação. Isso também não serve, companheiros, isso também não serve. Nós temos que ter o melhor de dois mundos, e o melhor de dois mundos é, na minha ótica, uma aproximação estratégica entre a academia e o mundo profissional. Deixemos, de uma vez por todas, de andar de costas voltadas. Eu personifico, modéstia à parte, essa associação. Vou terminar, Ricardo. Personifico essa associação. Sou professor universitário, mas sou jornalista e continuo, e com muito gosto, a ser as duas coisas. Obrigado. Obrigado, Pedro. Chamava então ao palco para o debate desta sessão número 2, Diolinda Almeida, Fábio Monteiro, Manuel Pinto. Temos cerca de 50 minutos. Esta sessão é suposto terminar um pouco antes das 5, portanto vamos conversar um bocadinho os quatro e tão rápido quanto possível e desejável, e tenho a certeza que haverá imensas questões a colocar. Eu passo a palavra aí para esse lado. Já no início da sessão falei, ao apresentar as pessoas, disse rapidamente o que é que cada um faz, mas recordo novamente. O Manuel Pinto é professor catedrático da Universidade do Minho, foi jornalista do Jornal Notícias. A Diolinda Almeida foi jornalista e diretora da Agência Lusa, hoje em dia, e há vários anos, é diretora do CENJOR, que é o Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. E já agora, para que depois alguém não se vá lembrar disso, e subscrevendo, assumindo que subscrevo
aquilo que o Pedro Tadeu propôs aqui hoje de manhã, faço já uma declaração individual de interesses, é que nesta altura, em representação do Sindicato de Jornalistas, faço parte do Conselho de Administração do Senjor. Portanto, provavelmente nem deveria estar aqui a moderar uma sessão em que está a diretora do Senjor. E temos também nesta mesa, feita essa declaração de interesses, temos também nesta mesa o Fábio Monteiro, que é colaborador do Expresso, um jovem jornalista, foi vencedor do Prémio Gazeta em 2014. Eu começava, para falarmos sobre esta... Foram-me sugeridos uma série de pontos que eu gostava que conseguíssemos tocar nesta conversa, desde o papel do... E alguns já foram referidos aqui nas comunicações excelentes que tivemos antes, desde o papel do estágio curricular, a articulação entre a escola e a empresa, a academia e os órgãos de comunicação social, a vantagem ou desvantagem da formação específica e se deve ou não a formação específica condicionar o acesso à profissão e o papel das empresas também na formação profissional. Vamos tentar, ainda que necessariamente de forma breve, tocar todos esses pontos, mas eu gostava de começar pelos estágios curriculares e começava precisamente pelo Manuel Pinto, a quem perguntava se, na sua opinião, os estágios curriculares servem para alguma coisa, se não para fornecer mão de obra gratuita às empresas em determinadas épocas, nomeadamente durante as férias de verão. Antes de mais, muito boa tarde. Queria agradecer esta oportunidade e o convite para estar aqui nesta mesa e congratular-me pela existência, pela concretização deste congresso. Escrevi várias vezes sobre esta necessidade e acho que o facto de já estarmos aqui já é uma primeira grande conquista. Cabe-nos agora sermos capazes de aprovar algumas linhas para o futuro. Respondendo à pergunta, bom, eu creio que os que me conhecem sabem que eu defendo que onde se aprende a fazer jornalismo é nas redações. Demos as voltas que dermos, nós podemos tentar replicar, criar laboratórios, criar projetos jornalísticos, mas, digamos, a questão dos constrangimentos de tempo, os recursos, as deadlines, os meios técnicos, a audiência, o feedback, etc., digamos assim, eu julgo que é praticamente impossível, embora se possa criar, digamos assim, réplicas à escala, ou uma escala local, pontual, mas é na redação, digamos, nos diferentes contextos redacionais que eu penso que se aprende a fazer jornalismo. E é por isso que eu acho que o trabalho da universidade não é prioritariamente ensinar a fazer jornalismo. Eu creio que aprender a fazer jornalismo é com os profissionais, é nos contextos redatoriais que ele se aprende. É evidente também que eu me senti muito descapacitado pelo facto de ter entrado numa redação, num concurso em que, parece do tempo pré-histórico, em que concorreram mais de 400 para 11 vagas que foram abertas num concurso, com Joaquim Fidalgo, que é aqui presente, e não sei se está aqui mais alguém, um concurso para 11 vagas, aberta pelo Jornal de Notícias, em 1979, se bem me lembro. E eu, de facto, recordo-me perfeitamente uma cena caricata que já agora conto, não é? De manhã, no dia em que houve um exame de 3 ou 4 horas para, digamos assim, selecionar os 11, um colega meu, que também ia concorrer, deu-me boleia e disse-me na despedida: não te esqueças dos 5 Ws. E eu respondi-lhe: e o que é isso? 5 Ws. E aquilo, se calhar, ajudou-me um bocado também, embora eu soube depois que não foi sobretudo isso que me ajudou, nas respostas que eu dei. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que se aprende muito na universidade ou nas formações iniciais. Não sou fundamentalista ao ponto de dizer que é só em jornalismo ou nos cursos de Ciências da Comunicação, mas acho que a exigência do jornalismo é de tal monta hoje, a complexidade da vida social nos quadros, sejam eles quais forem, não é? Dos mais humildes aos mais elevados, são de tal maneira exigentes que nós precisamos de uma formação, desde logo humana, ética, cultural e técnica, que me parece fundamental. Me parece fundamental. Agora,
os estágios são fundamentais, por isso mesmo é que eu defendo que devem ser na redação. É evidente que nós sabemos que há depois modos diferentes de acolher, de enquadrar e de completar a formação quando se trata dos estágios. E sabemos dos abusos absolutamente inomináveis, digamos assim, que de alguma forma configuram aquilo que, em muitos casos, eu tenho visto que é uma nova forma de escravatura, porque é aquela escravatura em que o trabalhador não só não recebe, como ainda tem de agradecer quase a oportunidade de não receber, digamos assim. Isto é, de facto, escravatura. Eu sei que hoje aqui já se um pouco à imagem do Presidente eleito dos Estados Unidos, já se defendeu o fim da regulação e o excesso de regulação que alegadamente há, mas não falta regular os direitos e os deveres dos estagiários curriculares? É provável, e eu creio que normalmente há algum regulamento que é feito quando as empresas e as instituições de ensino superior assinam contratos de estágios, não é? Esses estágios têm algumas normas que, de alguma forma, balizam o estágio. Mas nós sabemos que uma coisa é, digamos assim, o aspecto legal, a formalização de um aspecto normativo, e outra coisa depois é o que se passa, porque a necessidade e a vontade de poder, de facto, fazer a experiência de um contexto de redação é tão grande que muitas vezes as pessoas aceitam aquilo que nunca deveriam aceitar. E é evidente que cabe-nos a nós também, quando nos apercebemos que está a haver um abuso sobre, digamos assim, o trabalho, que é uma disciplina da formação académica em contexto empresarial, é preciso não esquecer isso, quer dizer, um estágio curricular é uma disciplina que é feita, que conta para o curso académico, que é feita num outro contexto que não a universidade, por vantagem, digamos assim, para a formação. E isso é que devia ser acautelado e não propriamente por vantagem para a empresa, porque a empresa está aí a prestar um serviço, do meu ponto de vista. Não é? Obviamente que a situação ideal e o que provavelmente nos sítios que funcionam melhor é o que acontece, seria, ou é, no caso de acontecer, haver da parte das empresas, nas redações, alguém que possa acompanhar os estagiários, mas haver também, não apenas despachar os estudantes para as empresas, haver da parte da universidade alguém que, após o lançamento dos estágios, continua nas universidades a exercer alguma forma de acompanhamento dos estágios e a preocupar-se com a forma como eles decorrem. Formalmente isso existe, pode ser aplicado e concretizado de uma forma melhor ou pior. Eu julgo é que, se calhar, nós precisamos de avançar um pouco mais e ir na direção daquilo que já aqui foi dito nesta mesa, nesta sessão, que é um quadro de maior interação entre a academia e as redações. Eu, pessoalmente, também quem me conhece sabe que eu tenho defendido isso há muito tempo, acho que não deviam ser só os estudantes que deviam estagiar nas redações, deviam ser também os professores. Não no sentido de produzir trabalho ou de ocupar postos de trabalho, não estou a falar disso, estou a falar naquilo que podia ser a função de um professor numa redação. Não de ensinar, não era esse o contexto, mas de aprender. Perceber como as redações funcionam. Contextualizar-se, atualizar-se e, eventualmente, fazer também a contrapartida, que era abrir as universidades ao know-how que muitos jornalistas têm e que podem também introduzir na universidade. Isso já existe, mas muito parcialmente, porque nós temos sempre pensado em termos de contratações e eu creio que isto podia ser feito em termos de troca de serviços. É uma ideia que penso que poderia ser explorada. Diolinda Almeida, as empresas estão a procurar a formação profissional? Não, de todo. A nossa experiência diz-nos que os jornalistas são uma classe com grande consciência de que tem que se adaptar e que tem que se atualizar profissionalmente. A esmagadora maioria dos pedidos de formação é de natureza individual. As empresas, sei lá, o ano passado eu creio que não houve 3 empresas, houve 2 a pedirem formação profissional. Este ano já temos uma grande, mas para coisas pequenas. Mas não, são jornalistas de forma individual, obviamente, por iniciativa própria, mas pronto, aquele estudo que foi feito
pelo ISCTE, em colaboração com o Abercom e com o Sindicato de Jornalistas, mostra que das pessoas inquiridas, 55% tinha feito alguma formação complementar nos últimos 5 anos. Nós temos essa consciência que há muitos jornalistas a pedirem-nos formação e formação específica que nós tentamos responder e nos últimos 3 anos, talvez uma grande pressão do desemprego. No Senjor... São pessoas que caem no desemprego que posteriormente vão procurar melhorar as suas competências. E não só. Também há pessoas a trabalhar que tentam diversificar conhecimentos. Por exemplo, o Nicolau Santos dizia hoje de manhã que trabalhava para o papel, para o online, para a televisão, pelo menos para este. Eu acho que ele não faz ainda captação e edição de áudio, de imagem e de vídeo. Mas há muitos jornalistas que já têm que fazer isso e têm que arranjar essas competências técnicas e tecnológicas também. E o Senjor, neste caso, eu acho que é a melhor forma de responder a essas necessidades, porque pode fazê-lo muito rapidamente. Fábio Monteiro, como é que é o início de... Sendo alguém com formação específica, até que ponto é que essa formação específica é importante para este início de carreira e de que forma é que isso se liga com a necessidade de melhorar continuamente a formação? Bem, eu não sou licenciado em Ciências de Comunicação nem nada que se pareça, sou licenciado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, que é uma espécie de engenharia do ambiente. E antes disso estudei Astronomia e depois estudei Antropologia. Para dizer a verdade, a primeira vez que entrei numa redação, que foi no Público, eu concorri a um estágio para a Ecosfera, que era a minha formação de base em Ambiente. E concorri sem nunca ter escrito uma notícia ou saber alguma teoria de como escrever uma notícia, para dizer a verdade. Simplesmente estava curioso e achei que, para lá do conhecimento teórico que estava a ter na antropologia, apetecia-me uma experiência mais prática e ter contacto com a realidade. E o jornalismo parecia-me a solução certa. Um pouco contra o que o Pedro Coelho disse, eu tive uma experiência completamente oposta e eu acredito que neste momento seja muito diferente para quem entra numa redação pela primeira vez. Eu tive sorte por ter 2 pessoas que me receberam, na altura foi o Vítor Ferreira e a Helena Geraldes, que era a editora da Ecosfera, que nunca tinham recebido nenhum estagiário, ou seja, alguém que quisesse fazer um estágio curricular e ganhar experiência naquela área. E ao final de uma semana eu sabia escrever notícias e ao final de um mês estava a escrever tudo o resto, ou seja, eu fui acompanhado, tive uma experiência de mentoring dentro da própria redação, ou seja, eu evoluí. E depois, a seguir, sim, decidi fazer a minha formação específica em jornalismo, que fui fazer um mestrado na Nova, mas foi com a motivação e é incomparável fazer um mestrado quando já se tem experiência de campo, nem que seja uma experiência mínima de 3 meses. A questão é, e tendo em conta a pergunta do Ricardo, é que há redações e há estágios e há estágios. Eu tive boas e más experiências em ambos os casos. Tive um estágio que simplesmente, já depois do Público, ou seja, enquanto estava a fazer a minha formação em jornalismo, decidi novamente, queria voltar a uma redação, queria voltar a aprender, queria voltar a ter outros conhecimentos mais traqueiros e fui calhar uma redação onde, ao final do mês, eu tive que desistir porque a única coisa que me pediam era puxar notícias da agência e não podia assinar o que quer que fosse, ou era traduzir peças, e ao final do mês eu disse, não estou aqui a fazer nada, não estou a aprender nada, sinceramente. Não era essa a função. Não é... A redação será o mesmo. Eu percebo a dificuldade que há em ter alguém que acompanhe, alguém que entra dentro de uma redação, pela primeira vez. E o tipo de formação que essa pessoa é esperada de ter. Mas eu acho que esse acompanhamento é muito mais... tem muito mais valor do que uma formação específica ou um ano de experiência num mestrado, diria eu. Manuel Pinto, como é que estamos, já aqui se falou na necessidade de haver a parceria estratégica entre empresas de comunicação social e a academia, mas qual é o estado da arte? Ou seja, como é que estamos?
Há casos concretos de coisas que estão a ser bem feitas nessa área? Há guias que podemos ter em termos do que é feito? Se não houver um exemplo nacional, pode ser algum exemplo internacional, mas há guias do que é bem feito nessa matéria, em termos de articulação entre a realidade das empresas e a academia? Eu julgo que o que nós temos é relativamente incipiente, quer dizer, porque os casos dos estágios propriamente ditos estão tipificados, há, portanto, um fluxo normal, não é? Cada curso tem, digamos, os seus locais com quem tem protocolos, mas eu creio que aquilo que estamos a falar é de um quadro bastante mais desenvolvido, não é? Que possa passar, por exemplo, pela investigação, possa passar pela validação até de conhecimentos, quando um profissional vem, por exemplo, fazer um grau académico, pode trazer, relativamente a certas matérias, algum tipo de conhecimentos que pode ser validado e certificado até. Hoje há formas de fazer isso, não é? Portanto, pode haver quadros bastante mais avançados. Eu creio que, até este momento, é preciso dizer também que as universidades, até há 10 anos atrás, eram muito reacionárias, digamos, reácias, como diriam os espanhóis, digamos assim, a apostar nesse tipo de reconhecimento. Eu recordo de casos concretos que tivemos em que nós queríamos fazer valer, digamos assim, o valor de alguns profissionais que procuravam, sei lá, por exemplo, fazer o mestrado, não é? E era mais fácil eles virem fazer o doutoramento, que não exigia ter a licenciatura, não é? Para casos de profissionais que não tinham a licenciatura, não é? Do que propriamente fazer um mestrado, por exemplo, não é? Hoje todas essas coisas se alteraram bastante, nomeadamente com Bolonha, mas, digamos, é preciso... Entretanto, abriu-se também esta crise que torna tudo bastante mais complicado, não é? Porque as urgências e as prioridades tendem a ser outras, mas eu creio que nós temos de, digamos, justamente com uma maior também, um espicaçar maior da parte dos jornalistas e das organizações dos jornalistas, eu penso que nós podemos avançar nisso e, obviamente, em diálogo com as empresas. Eu creio que as empresas podiam ter vantagens em estabelecer esses protocolos. Digamos, mesmo do ponto de vista, digamos, da rentabilidade. Sendo que para as universidades, e falou em Bolonha, isso acho que até em termos do próprio financiamento das universidades tornou-se mais uma questão mais premente depois disso. Para as próprias universidades, o estabelecimento dessas parcerias com as empresas muitas vezes acaba também por ser uma oportunidade de captar alunos, de manter os alunos na universidade, a fazer mestrados Claro. Entre aspas, vendendo ao aluno que a universidade tem um acordo com esta empresa que lhe permitirá fazer o estágio na empresa X ou na empresa Y. Exato. E também, por exemplo, estudar num contexto empresarial problemas, dificuldades que existam e que possam eventualmente ganhar com o know-how que existe nas universidades também, não é? Portanto, pode haver aqui uma vantagem de parte a parte, tanto quanto eu vejo, não é? Ora bem, eu acho que temos ainda meia hora, mas posso depois voltar eu a conversar com as pessoas que estão na mesa, mas desde já queria perguntar à nossa extraordinária plateia se há questões a colocar. Há aqui o José Peixe, foi o primeiro a levantar o dedo, pedia aqui o microfone, depois irá ali para cima. Aqui na primeira fila, ao centro. Eu fazia uma pergunta ao meu camarada, porque foi assim que eu conheci Manuel Pinto, conheci-o como jornalista e conheci-o como professor, e fazia-lhe esta pergunta, que é o seguinte: porquê é que nos tempos atuais não se faz o género de formação que se fazia, como nós tínhamos no Porto, com jornais próprios nas universidades? Se calhar é difícil para elas, porque não têm orçamento para isso. E, por outro lado, o Manuel Pinto, que acompanhou tantos jornalistas no JN, porquê é que os estagiários hoje nas redações são largados aos bichos? Largados, não são acompanhados,
O que está a ser feito aqui neste Congresso, e eu dou os parabéns à organização e a todos os camaradas séniores e professores que se disponibilizaram a acompanhar os jovens que estão a produzir esta folha diária do Congresso, é efetivamente o método que devia de acontecer nas redações. E neste momento eu sinto que isso não acontece. É claro que eu estou fora das redações, por opção própria. E também uma pergunta para a Diolinda. Eu tive uma missão hercúlea, quase, de tentar arranjar formação um pouco por todo o país. Há uma necessidade dos órgãos de comunicação social a nível regional e no interior do país de fazer formação. Mas o Senjor não tem verbas para isso. E baixamos, aquilo já era quase ao preço de saldo, mas também se notou que não há meios para fazer essas ações de formação. Portanto, o que é preciso fazer, Diolinda, para que o Senjor chegue fora de Lisboa, como já chegou o ano passado, e no outro ano, e nos outros, mas mais ao interior do país, mais encostados à fronteira, mais lá em cima no Minho, porque quem andou como eu na estrada a falar com pequenos órgãos de comunicação social, nós percebemos a necessidade que eles têm em todas as frentes. Mas o Senjor não é pau para toda a obra. Não, estás enganado com isso. Está bem, ok, mas é uma pergunta que eu tenho. Ok, obrigado. Vamos então às respostas. Eu pedia, e apesar de ter gostado muito da intervenção do José Peixe, pedia que fossem diretos nas perguntas, que não façam de cada pergunta uma intervenção, por favor, para isto ser mais dinâmico. Posso responder? Podem responder já, Diolinda. O Senjor, apesar de estar sediado em Lisboa, tem capacidade para dar formação em todo o país. Tem imensas dificuldades, pode levar os meios técnicos, não há problema nenhum. A regi que está ali pode ser levada para qualquer sítio, é nossa. Esse não é o problema é mobilização local. Estivemos, nos últimos 6 meses do ano passado, a tentar fazer uma formação de rádio numa região, no Alentejo. Não conseguimos mobilizar os órgãos locais. Porque um não fala com o outro, porque é assim, o Senjor não pode dar formação a um jornalista ou 2 que precisam em Beja ou Évora. Tem que ser no mínimo a 15 jornalistas, tem que haver um número mínimo, porque não podemos levar. E nós, é assim, nós já fizemos formação gratuita e percebemos que o jornalista, quando é gratuito, nem se dá ao trabalho de inscreveu-se e não se dá ao trabalho de dizer que depois não aparece. Já nos chegaram a dizer, mas não pagávamos nada, não sabíamos que tínhamos que avisar que não podíamos aparecer. Agora temos programas de 50 horas de formação aos fins de semana, cobramos uma taxa de isenção, de frequência de 10 euros. Os jornalistas que estão desempregados não pagam nada. Mobilizem-se, por favor, regionalmente, localmente. Nós vamos fazer formação à medida. Se é para o vídeo, é para o vídeo. Se é para a paginação, já o fizemos com resultados ótimos, mas temos imensa dificuldade em mobilizar. Pedimos às vezes ajuda às universidades. Algumas têm-nos ajudado a conseguir mobilizar órgãos de comunicação social local e regional. Lamento, isto é um ponto que eu lamento. Não sei se o Manuel Pinto quer responder já à questão dos jornais próprios feitos nas universidades. Não sei se o Peixe conhece, apesar de tudo, pode não existir uma coisa brilhante, mas há experiências importantes, não é? Eu participei agora há um mês e pico no 11º aniversário de um jornal online de alunos da Universidade do Minho, no qual, curiosamente, participou também a responsável de um projeto que tem já uns anos na Universidade do Porto, do curso da Universidade do Porto, o JPN, não é? E a Cabra da Universidade de Coimbra, que é muito mais antigo ainda, não é? Portanto, e que são escolas, são laboratórios, são projetos
de aplicação e de treino, não é? E desenvolvimento de competências extremamente importantes. Eu, pessoalmente, dou imenso valor a isso. Eu não estou tão ligado neste momento a essa parte, mas creio que, apesar de tudo, é por aí que, digamos, não é por acaso que aparecem aqui os alunos colaborar com o Congresso, não é? Porque há por trás um trabalho nos laboratórios, não é? Portanto, os cursos não são mais como eram, se calhar, aqui há 10 anos para trás, porque mesmo do ponto de vista da colaboração de profissionais reconhecidos e com quem os estudantes começam a ter interação e com quem começam a aprender, não é? Fábio, como jornalista jovem e com uma formação pluridisciplinar, como é que avalias esta questão daquilo que, pela formação profissional, na base, os jornalistas podem produzir, ou os candidatos a jornalistas podem produzir ainda na universidade e depois nos seus primeiros anos, e se isso, de alguma forma, foi até importante para o Prémio Gazeta que conseguiste em 2014? Pronto. Eu diria que o melhor conselho que eu recebi alguma vez quando comecei a fazer um mestrado foi os trabalhos que eu produzisse durante o meu mestrado seriam para publicar. Ou seja, eu, em vez de... Fui aluno do António Granado na Nova e normalmente há uma cadeira que ele dá que seria escrita jornalística, onde teria que se produzir uma reportagem, 2 notícias e depois uma crónica. Eu, em vez de fazer isso, o professor deu-me liberdade, dediquei-me exclusivamente a uma reportagem, que depois acabou por ser a minha carta de entrada para o meio de trabalho, tenho que dizer isso. Fui contratado após a entrevista e um dos compromissos foi publicar esse texto, porque tinha tido bastantes dificuldades em publicar esse texto, que foi do Alcindo Monteiro. Já o tinha feito ainda na universidade. Respondendo à pergunta que foi levantada na plateia em si, o que eu posso dizer é que os exemplos que foram dados da Cabra, do JPN, por exemplo, são onde há uma curadoria dos trabalhos que são produzidos durante o ensino. Mas eu tenho a dizer que a minha experiência, e pelo menos aquilo que eu vi das pessoas à minha volta, é que a maior parte dos trabalhos que são produzidos ainda durante o ensino em si são muitos exercícios de pesquisa, ou seja, todos os anos os meus professores encontram uma reportagem diferente sobre a Feira da Ladra. E não é que isso tenha nada de errado, eu não acho que existam maus temas, existem ou há ângulos novos ou abordagens erradas. Mas, ou seja, para produzir material que os jornais, que as universidades tendem associadas a esses cursos, tem que ser material com muita relevância e as pessoas tenham que fazer muitas leituras durante esse tempo. Eu não diria que muito do material produzido no meu mestrado, e falo dos meus próprios trabalhos, eu tenho um que eu acho que tornou-se... não ficou datado, de resto tudo que foi produzido aos vários níveis não poderia ser agora aplicado no que eu faço no dia-a-dia ou mesmo num estágio curricular. Estou a falar mesmo ao nível mais básico, porque uma parte das pessoas que entram num mestrado, numa licenciatura, estou a falar no mestrado porque é a minha experiência pessoal, é que muitas pessoas ainda têm questões básicas como contactar um político ou como fazer certo tipo de questões. E isso é um momento de aprendizagem e as pessoas não escolhem esses temas mais radicais, diria eu. Vamos continuar com as questões. Havia uma questão ali à frente. Microfone ali para cima, por favor. Ora bem, eu peço imensa desculpa, mas deve ser um objeto absolutamente histórico, porque fui a primeira mulher que fiz notícias na rádio em Portugal. Primeiro. Segundo, fui organizadora do primeiro congresso e de alguns depois. Por isso eu sou assim um objeto que vem do outro mundo. Mas exatamente do mundo em que havia respeito e dignidade pelos jornalistas. Porquê? Porque antes de ser jornalista eu era professora. E depois fui professora da Escola Superior de Jornalismo no Porto. Mas isso foi depois. E, como aqui o nosso colega disse, eu também fiz um concurso pré-histórico, mas muito duro, em que eram 400 e tal concorrentes e eu era a mulher que fiquei número 1. Vocês, que são muito jovens, não sabem o que era ser mulher nesse tempo. Eu que fui ser mulher numa redação em que não entravam senão homens. Porque o Salazar não permitia que, nas 4 vagas que existissem,
entrasse uma mulher. Tinham que ser 4 homens e uma mulher. Como não havia mais vagas, eu ia ficar na rua. Houve depois uma espécie de comício e eu entrei. E, portanto, fui a primeira mulher que fez notícias na rádio em Portugal. Nem queiram saber o que era ao meio. Os homens eram corretos. Hoje não sei se são. Eu tenho 83 anos. Vi tudo o que foi deslizando. Sou licenciada em Comunicação Social e estão aí colegas, e vão falar, colegas, de uma universidade que ajudei. Comecei com amigos, ocuparmos o trem alto em Lisboa, e a partir daí houve a Universidade Nova, que era nova. Eu não quero que ela envelheça, eu é que envelheço, ela não. E nessa Universidade Nova, nós discutimos várias coisas. Eu fui também organizadora do primeiro congresso, estão aí dois, salvo erro, como eu, que sobreviveram. Somos os sobreviventes do primeiro congresso, em que discutimos muito, uma coisa muito séria, que era a deontologia da nossa profissão. E vocês devem ter uma coisa pequenina na carteira, deviam ter todos, que é uma coisa que o sindicato dá, os procedimentos deontológicos. E olhem que foram muito discutidos há muitos anos, e gostaríamos muito que os novos jornalistas o seguissem. Quanto à formação, eu acho que ela deve ser ab-ovo. Quer dizer, devem vir, antigamente eram os liceus, agora chamam-se escolas não sei quantos, devem vir com uma boa formação. A partir daí é que devem fazer aquilo que eu dizia aos meus alunos, vocês já não estudaram isso, graças a Deus, que eles deviam fazer aquilo que uma mosca faz com os olhos. Os olhos de uma mosca, não sei, os novos já não sabem, nós éramos obrigados a saber, são, como vocês sabem, polifacetados. Um jornalista tem que ser assim, tem que ser os olhos de uma mosca, tem que ser polifacetado. Um jornalista que pensa, que tem poder, mas que pensa que vai usar esse poder, tem que ter muito cuidado, porque o público não é parvo. E como não é parvo, agora mesmo o chofer de táxi me disse: minha senhora, eu deixei de comprar jornais, e isto, o chofer não era burro, porque têm aquelas meninas todas nuas e eu não posso mostrar aos meus netos. Isto não foi aqui discutido. Estas meninas nuas e outras coisas. Portanto, se vamos evoluir para o futuro. E vamos ter a concorrência da internet. Não vamos esquecer e vamos discutir isso. Vamos concorrer com uma internet que não tem dono e que não tem face. Porque pode ter uma face absolutamente diferente. E nós somos jornalistas. Vamos ter a dignidade de ser jornalistas. E a nossa profissão é muito digna, é muito bonita, desde que nós saibamos ir com ela. Falou-se aqui na... Mas eu pedi-lhe que fizesse uma pergunta para as pessoas da mesa, para passar... Queres uma pergunta? Então eu vou perguntar. Eu vou perguntar ao Sanjora, à senhora do Sanjora, que faz, coitada, cheia de boa vontade, cursos na província, e eu sou da província e recebo os jornais da província, se ela tem a noção de que quando interfere na província, há uma série de concorrentes de outras coisas que não são a comunicação social. Há na minha terra um jornalista que faz excursões, e é muito querido porque é um jornalista muito importante, faz excursões. Eu não vou dizer de mimos que ia ofender os meus colegas. De maneira que o Sanjor, que eu fui uma das pessoas que achei ótimo que fosse criado, deve pensar e deve ter uma ligação à província, porque se não tiver, deixa-os morrer, uma ligação viva, muito viva. E ela tem a experiência que se não tiver, eles não aparecem. Então vamos então deixar a Diolinda responder essa questão e passar a outros. É assim, nós damos formação a jornalistas, nós não dizemos quem é jornalista, é a Comissão da Carteira, não é? Nós damos formação a jornalistas, a empresas jornalísticas, não é só a jornalistas, a técnicos de empresas jornalísticas, ao pessoal todo que necessita de formação. Mas não somos nós que decidimos se é jornalista ou não. Eu, para dar formação, eu não percebi bem a questão, mas eu não posso falar das excursões do senhor. Eu tenho... se ele diz precisamos de formação à imprensa, nós discutimos
um programa de formação à medida aquilo que os profissionais locais precisam efetivamente. Isso é tudo discutido. Mobilizem-se, nós tentamos, tivemos várias iniciativas, não vou enumerar todas, e vamos conseguindo algumas, é evidente. Fica a sugestão para a Comissão da Carteira criar a categoria equiparada do jornalista excursionista. Então, pode, provavelmente, se calhar até já há vários que se apresentam como jornalistas e até estão mais nessa categoria de jornalistas excursionistas. Havia uma questão ali no centro, por favor. Sim, boa tarde. Chamo Manuela Goxa Soares. Eu trabalho numa redação onde nos últimos anos têm passado vários estagiários, com programas de estágios diferentes, que têm oriundos de várias escolas, algumas com parceria, outras de pessoas que se candidatam individualmente. E uma das coisas que eu tenho constatado nesses jovens que passam pela redação e que têm uma enorme vontade de aprender, e que nem sempre merecem, embora nós nos esforcemos por lhes dar a devida atenção, conseguem ter a maior atenção da nossa parte. Um dos problemas que eles têm é que, terminado o período de 3 meses ou de 6 meses de estágio ali no jornal, eles querem continuar a escrever e não podem, porque, pura e simplesmente, não podem assinar. Aliás, por isso, eu acho que uma das coisas que seria interessante haver uma revisão é das condições do título de estagiário, porque o caos que está em termos de contratações e de vinculação às empresas, é muito difícil alguém que queira fazer um estágio de jornalismo e que queira poder ter acesso à carteira profissional, conseguir ter o tempo de contrato com uma empresa que lhe permita completar o período obrigatório da carteira de jornalista estagiário. Era isto que queria deixar para reflexão. Atrás, exatamente. José Manuel Mestre, primeira coisa, uma declaração de interesses. Eu não tenho um curso de comunicação social, sou licenciado na área das ciências humanas. Tive a felicidade de fazer com o mestre Adelino Gomes, que aqui está, o primeiro curso de jornalistas da TSF. As perguntas são duas. Uma para a Academia, se está disposta a mudar as práticas e a sua relação com as empresas, a outra para as empresas, se estão disponíveis a aceitar a Academia. E digo isto porque eu tenho uma comunicação que pretende apresentar propostas para o futuro e uma delas é exatamente nesta área. E eu acho que quando nós nos queixamos de chefias impreparadas, quando nos queixamos de um jornalismo que cede, a universidade tem que se sujar as mãos connosco, não estamos sozinhos nisto. Os jornalistas que hoje têm poder nas redações saíram das universidades. Eu não aceito que um médico vá aprender para as urgências. Não aceito que um engenheiro vá aprender a construir uma ponte fora da universidade. O jornalista tem que aprender a construir. Eu comecei a fazer jornalismo antes desse curso da TSF, mas quando o fiz, aprendi muito mais, seguiu regras académicas. É fundamental que a universidade, quando coloca no mercado um mestre em jornalismo, ele tenha ferramentas éticas, deontológicas, práticas e técnicas para exercer a sua profissão. Acho que discordo de uma coisa que disse o Manuel Pinto, que o jornalismo se aprende na redação. Já foi assim, a redação hoje não consegue ensinar a fazer jornalismo, não tem tempo, são demasiado curtas, têm demasiadas exigências, demasiadas coisas para fazer ao mesmo tempo. Concordo totalmente com o Manuel Pinto quando ele diz que os professores deveriam estar dentro das redações. É fundamental que as empresas façam parcerias específicas com universidades e que façam essa relação. É preciso que a universidade e as empresas se aproximem para que os jornalistas, quando cheguem, possam saber fazer e também saber dizer não, porque têm as ferramentas, porque as aprenderam, porque as executaram, saberem dizer não sempre que lhe pedem jornalismo fácil. Há pouco ouvimos o Pedro Pinheiro dizer aqui que o jornalismo de qualidade tinha visualizações na internet mais do que os gatinhos. Essa é uma realidade. É por ela que temos que lutar em nome do jornalismo. Por isso eu acho que a universidade é fundamental,
a formação universitária tem de existir, mas se o jornalista tem uma responsabilidade social, e tem, como tem o médico, como tem o engenheiro, não pode sair da universidade sem as ferramentas para exercer a sua profissão e para saber dizer basta sempre que alguém quer, como dizia ontem aqui o Presidente da República, que ele ceda aos poderes. Ele não se pode sentir tentado a ceder a qualquer que seja o poder. Ele tem que se sentir independente e formado para dizer isso não cabe nessa profissão. Obrigado. Mais uma questão, daqui parece-me o Paulo Martins. Sim. É o Paulo Martins. Eu só queria fazer um pedido para nós recentrarmos um bocadinho a discussão. Concordei com o que foi dito até agora, mas é preciso termos em conta o seguinte. Interrogarmos-nos porque é que as redações estão cheias de jovens e sem estagiários profissionais quase nenhuns. Ou seja, estão cheias de jovens, estagiários curriculares, que vêm das universidades e que são sucessivamente substituídos, sucessivamente explorados e nunca mais chegam a lado nenhum. O esforço que vimos de manhã, o conjunto de diretores que convidámos, o esforço que eles fizeram para mostrar que todos os outros têm precários, menos eles, nas empresas, ou seja, nós escolhemos mal, trouxemos aqui precisamente os que não têm precários. E esse esforço foi tão grande que revelou que, de facto, também não tem estagiários. E é preciso nós separarmos o que é o estagiário profissional do que é o estagiário curricular. Se as empresas tivessem vontade de não explorar o estagiário curricular, permitiam que ele passasse a ser estagiário profissional e, portanto, estivesse na base da carreira e pudesse evoluir. Isto para responder à intervenção que acabou de ser feita. Continuarmos a achar que é tudo a mesma coisa, não pode ser. Não ganham nem os estagiários curriculares, nem os profissionais que vão sendo despedidos, nem o público, evidentemente, porque assim não se consegue fazer formação nenhuma. Obrigado. Vamos então às reflexões dos membros do painel em relação a estas questões que foram colocadas. Não devemos ter tempo a muito mais, temos que acabar aos 45, temos pouco mais de 5 minutos. Manuel Pinto. Bom, a primeira reflexão que gostava de fazer é que se os jornalistas demoraram 19 anos para fazer este congresso, o diálogo entre a academia e o jornalismo, e o campo jornalístico e os jornalistas, se calhar tem ainda mais anos de silêncio. Portanto, nós temos de recuperar terreno aí. Obviamente eu não posso falar pela academia, isso é uma abstração, não é? Como sabemos, as academias são autónomas e eu posso, na melhor dos casos, falar pelo grupo em que me integro na Universidade do Minho, onde temos uma pequena equipa muito humilde, com poucos recursos, como é evidente, porque hoje em dia nós estamos há muitos anos já sem possibilidade também de contratar, mas temos, digamos, a vontade e o desejo de avançar neste terreno. Temos, digamos, uma vontade enorme de estabelecer parceria, seja com o sindicato, seja com outras organizações da classe, seja com as empresas, porque se calhar é aí também que depois as coisas se decidem mais. Eu já agora clarifico uma coisa que disse. Eu continuo a achar que é muito difícil, num contexto académico, simular, digamos assim, com realismo, as condições de exercício da profissão, digamos assim, de uma redação que está, digamos assim, no mercado, para falar desta forma, não é? Continuo a achar isso. Assim como continuo a achar também que a universidade não consegue preparar tecnicamente, digamos assim, no sentido de usar, por exemplo, ferramentas técnicas. Eu acho que as ferramentas que a universidade pode trabalhar são, digamos assim, competências técnicas, sim, mas que possam ser transponíveis, porque a tecnologia evolui hoje a um ritmo tal que nós... E há de tal maneira uma diversidade de oferta que não há uma ferramenta única do ponto de vista tecnológico, não é? Portanto, é preciso ter competências e capacidade de mudar e de se adaptar a novos contextos e a novas ferramentas. Isso é um desafio extremamente importante. Tão importante, julgo eu, como a capacidade crítica perante a realidade
que os jornalistas tratam, não é? E desse ponto de vista, deixa-me dizer uma última coisa, que é uma ideia que tive a ocasião na reunião preparatória deste congresso que houve em Braga, de ter já manifestado. Eu creio que hoje um dos desafios que se coloca à formação e que se coloca também à profissão é nós termos outro tipo de canais, outro tipo de contacto, outro tipo de auscultação das audiências. Eu não lhes chamaria as audiências os públicos, as pessoas, os grupos, quem são os nossos interlocutores do outro lado. Eu creio que nós, a esse nível, estamos completamente submetidos a métricas, a estatísticas, a gráficos, a mapas que estão hoje, pelos vistos nas redações, a mostrar-nos como é que cada notícia, digamos assim, que audiência é que está a ter. A relação com as audiências tem que ser qualitativamente muito superior a esse tipo de dados. É preciso nós conhecermos, falarmos, ouvirmos, porque de outra forma, se nós não inscrevermos os interlocutores do nosso trabalho no nosso processo de produção, nós estamos condenados a trabalhar eventualmente para um mundo que é o nosso próprio mundo e que não é o mundo das pessoas. Isso é hoje um requisito. Não é por acaso que nos elementos de jornalismo do Rosenstiel e do Kovac, eles começaram por escrever 9 princípios de jornalismo e vieram depois, mais tarde, numa segunda edição da obra, a escrever uma 10ª, que era justamente ouvir, escutar, ir ao encontro, inscrever, fazer participar, aquilo a que hoje, em vários projetos novos jornalísticos, tem-se chamado o engagement da parte das audiências. Não é? Era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado. Rapidamente, Fábio Monteiro. Eu gostava de um ponto que foi tocado pelo José Manuel Meiro, mestre, que, principalmente na questão dos estágios curriculares. Uma das questões que eu tenho posto muito nos últimos dias é como a academia e os meios de comunicação poderiam regular este espaço. E o que é produzido efetivamente após um estágio curricular, o tipo de reflexão. Muitos dos estudantes, futuros jornalistas que fazem um estágio curricular, fazem-no por questões de obrigatoriedade, obviamente, do seu percurso académico. E, no final, produzem o que normalmente se costuma dizer um relatório de estágio. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vi muito poucos relatórios de estágio críticos do seu próprio estágio. No sentido, não existe uma autocensura do que é que foi a experiência real da passagem. Achas que é aquilo, naquela base de se eu escrever o que verdadeiramente aconteceu, depois não sou contratado? Nem em todos os casos, mas sinto que às vezes há um pouco. Acho que esse receio é real. Não posso dizer que seja espalhado, obviamente, por todos os meios de comunicação, mas acho que é um receio real. E não sei, eu acho que devia haver só consigo ver uma espécie de reality check, para usar aqui o neologismo, entre o que é que tinha-me sido ensinado na academia, qual foi a minha experiência na prática, e ver de como é que isso foi desvirtuado ou não, efetivamente. Mas nada que um documento, um relatório de estágio, que eu acho que um dos objetivos seria isso, seria ver essa comparação, essa evolução. Acho que não chega aí porque primeiro é declarado e qualquer pessoa que faça um estágio, 90% das vezes quer ficar a trabalhar nesse órgão de comunicação. Deolinda Almeida. Eu acho que a formação académica aproxima o jornalista do público, dos cidadãos. A formação profissional aproxima os jornalistas do mundo profissional, das empresas. E o Manuel Pinto acabou de dizer que as universidades não conseguem preparar tecnicamente, não conseguem rapidamente dar resposta a necessidades que são emergentes. Nós conseguimos dar resposta a grande parte dessas necessidades de atualização, de técnica, passando pela tecnológica e outras. E os jornalistas têm um centro de formação para jornalistas. Não existem existem 28 ou 29 centros de formação protocolares, ou seja, de determinados setores de atividade. Eu acho que é uma altura também para aproveitarem. Nós temos os nossos programas, temos sempre as candidaturas abertas, tendo em conta as necessidades dos jornalistas e das pessoas que chegam, porque se eles estão no mercado é bom que trabalhem bem e que estejam preparados.
É isso que eu digo. O Sr. Jorge está cá para isso e acho que pode desempenhar um papel importante na parte da ligação ao mundo profissional e às empresas. Já agora para terminar, e uma vez que já tem acontecido em sessões anteriores, dos estudantes de jornalismo e de comunicação que estão aqui presentes, quem é que conhece o Sr. Jorge? Não é mau, podia ser melhor, mas também podia ser pior. Muito obrigado a todos. A próxima sessão é dedicada à regulação, ética e deontologia.